Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que foi a prova? Foi tranquilo, né, gente? Foi, tranquila. Sem problema nenhum, né? Certinho, então. Podemos começar a aula de hoje, então? Bom, a aula de hoje, gente, é antibiograma, tudo bem? Então, é uma aula bem interessante que a gente vai começar a ver como que a gente avalia a resistência, né, de alguns fármacos antimicrobianos produzidos por algumas cepas bacterianas e fúngicas também. Então, hoje a aula é bem interessante, ela é bem prática. Eu trouxe alguns vídeos para a gente visualizar como que é o teste e é bem interessante, porque hoje a gente sabe que a resistência ela está muito associada a qualquer tipo de tratamento antimicrobiano, né? Então, vai ser bem interessante a aula de hoje, certinho? Deixa eu perguntar, ó, todo mundo fez o exercício avaliativo, né? De vocês? Sim? Acho que sim, né? Provavelmente quem não fez não tá assistindo a aula aqui, né? Só avisando, né? Eu vou postar hoje o exercício de reposição, tá bom? O exercício de reposição é um artigo que quem não fez vai ter que ler e vai postar para mim um resumo. É bem tranquilo, mas não pode ter plágio, não pode copiar, né? E eu vou olhar isso. Então é só ler o artiguinho que está lá relacionado e fazer o resumo, tá bom? Os exercícios que você fala são da plataforma? Não, vocês lembram aquele de 2 pontos? Fala qual que é, eu não tô lembrando. Não. Exercício de 2 pontos, Aquele que foi gente. pelo Google, o Google que faz uma atividade, não foi? Formulário. Aquele que a gente fez junto com você, né? É, Tá bom. Tá bom. quem não fez, eu vou postar hoje o de reposição, tá bom? Mas eu acho que aqui todo mundo fez. Só deixar, é, só deixar avisado, né? Para quem não fez, eu vou deixar um artigo. Vocês vão ter que fazer uma revisãozinha e não pode ter plágio na revisão. Se tiver no resumo, se tiver plágio, eu vou zerar. E é um resumo bem tranquilo sobre o artigo, tá bom? Certo? Vamos começar então. Bom, o que são os testes de suscetibilidade antimicrobianos, né? Então, qual que é a necessidade da gente fazer um isolamento, né, de micro-organismos causadores de doenças? É a necessidade, primeiro, da gente identificar o patógeno. Então, a gente viu aqueles meios de culturas e aqueles testes bioquímicos e outros testes além de bioquímicos, imunológicos e moleculares para a identificação do patógeno. Uma vez identificado o patógeno, às vezes só isso não é necessário da gente fazer o tratamento, a gente estabelecer o tratamento correto, porque a gente sabe que várias cepas bacterianas, elas têm hoje, né, em circulação, vários genes de resistência. Então, para determinar o tratamento correto, a gente tem que fazer algum teste in vitro, né? Não é em vivo, é in vitro, em laboratório, para ver qual que é o tratamento correto. Como que a gente faz isso? A gente estabelece, né, uma determinada metodologia, na qual essa metodologia vai avaliar essa cepa que a gente isolou a vários fármacos antimicrobianos e vai ver se essa cepa que está causando a doença no paciente, ela é sensível ao fármaco, ela é resistente ou ela é intermediária, tudo bem?
Então, a gente vai estabelecer o tratamento, geralmente, se essa cepa for sensível, ou seja, ela morre quando ela é exposta a esse medicamento. Tudo bem? Bom, para isso, a gente tem alguns órgãos que conseguem padronizar essas metodologias. É muito importante essa padronização para que a gente tenha uma determinação correta, né? Se essa cepa é resistente ou não ao fármaco que a gente está testando, certo? O principal órgão que faz esse estabelecimento, né, é a chamada... Só um momentinho, gente. É o órgão chamado CLSI, tudo bem? O CLSI, ele é americano, tá bom? Ele é um órgão particular, né? Que é chamado Clinical and Laboratory Standard Institute, né? Que é o CLSI. Ele traz vários documentos, né? Esses documentos manuais, né? M alguma coisa. São para vários tipos de testes antimicrobianos, certo? Então, ele avalia, né, se a cepa que você isolou da pessoa doente, ela é sensível ou resistente ao tratamento. Então, ela auxilia você a escolher o tratamento correto. Isso é muito importante, né? Não só para o paciente, mas também para dados epidemiológicos, para a gente ver se tem alguma cepa circulando com resistência no hospital, né? Para a gente ver qual que é o perfil de higiene que está isolando, que está circulando de resistência numa cidade, num estado, num país, né? Então, é super importante também na área acadêmica a gente determinar perfil de resistência, principalmente de cepas bacterianas, que tem muita capacidade de trocar genes, né, através de mecanismos genéticos, por exemplo, de conjugação, né, de transformação e transdução. Esses mecanismos são muito facilmente trocados entre as bactérias. Então, elas têm uma capacidade, né, uma performance muito grande de obter resistência. Tanto que, né, a gente já tem, né, uma grande preocupação com os tratamentos antimicrobianos daqui a alguns anos, né, que a gente não está conseguindo produzir medicamentos na mesma rapidez que essas bactérias estão se tornando resistentes. Bom, aqui, lá no livro texto de vocês, ele mostra, né, vários tipos de bactérias e vários tipos de fármacos que eles podem ser testados, né, nesses testes in vitro, de acordo com o CLSI, certo? Então, são vários medicamentos, né? Por exemplo, só a família Entero, né, que é uma família muito importante causadora de doenças, que é a Escherichia coli, principalmente, e a Klebsiella pneumoniae. Olha só o tanto de medicamento, né, que pode ser avaliado, né, e tem nos protocolos, né? Então, eu não vou ficar citando cada um, mas eu acredito que vocês lembram muito bem disso lá na Farmacologia 2, né? Então, são vários medicamentos, né? E esses medicamentos que são avaliados, eles devem ser decididos, né? Por todos que estão lá no laboratório, associado aos clínicos, aos médicos infectologistas do hospital, ou então um protocolo para a cidade, né, no qual você está trabalhando. Então, para cada micro-organismo isolado, né, é escolhido mediante um estudo epidemiológico quais são os fármacos que você utiliza, né? Por exemplo, não dá para eu avaliar todos esses medicamentos para eu testar esse Escherichia coli, né? Então, qual que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher os que realmente eu vou ter algum critério de escolha do médico, e além de critério de escolha do médico, eu tenho que avaliar qual que possivelmente essa cepa tem resistência. Então, eu tenho que saber qual que é a epidemiologia da minha cidade para escolher, né, um medicamento correto para fazer a avaliação de resistência ou não.
Bom, aqui também só mostrando, né? São vários medicamentos, né? Certo? Aqui o Staphylococcus, né? Que é muito importante, né? O Staphylococcus é a principal cepa, né? Principal espécie, principalmente Staphylococcus aureus, né? É a espécie que mais tem resistência associada a fármacos, né? Não só no hospital, mas também na comunidade, certo? Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Enterococcus hoje, que está muito comum, né? São as principais, né, que a gente tem que avaliar perfil de resistência para associar o tratamento correto. Bom, gente, tem umas palestrinhas do Conselho Regional de Farmácia do Paraná que são muito interessantes. Depois, se vocês puderem, vocês dão uma olhada lá no YouTube. Eles falam de vários temas da clínica, né? Das disciplinas clínicas. Depois vocês dão uma olhada. Eu peguei um pedacinho dessa palestra para a gente discutir um pouco, que é bem interessante, tá certo? Bom, então, esses medicamentos, né, esses fármacos, né, eles são distribuídos em 4 grupos, segundo o CLSI. Tá certo? Então, para a gente escolher esses fármacos, a gente tem uma subdivisão em alguns grupos. Nós temos o grupo A, que é o de uso rotineiro, né, que são as principais escolhas, né, de tratamento, né, os de primeira escolha. O grupo B, que são só reportados se o micro-organismo for resistente ao grupo A, ou caso intolerância, alergia ou falha terapêutica, né? E o grupo C são de cepas que nós temos que testar, né? Devido a uma associação a endemia ou surtos através de infecções hospitalares. E são menos usuais, né, em micro-organismos não tão usuais, e o grupo U é limitado a infecções urinárias. Então, esses medicamentos, eles são divididos em grupos, né, na qual a gente vai escolhendo devido à necessidade do teste. Então, os principais são o grupo A de grupo rotineiro. E o que seria esse grupo rotineiro? É o tratamento de primeira escolha das espécies, que é determinado por protocolos clínicos lá na farmacologia, certo? E aí, se for observado resistência, né, a gente parte para os de segunda escolha, tudo bem? Não necessariamente a gente tem que fazer do grupo A, depois ir para o grupo B, depois ir para o grupo C. A gente pode ter num protocolo, né, ter o do grupo A, B e C, certo? Só que sempre associada a um estudo epidemiológico para ver qual destes A, qual deste B, qual deste C eu vou utilizar. Tudo bem? Bom, existem 3 principais testes de suscetibilidade a antimicrobianos, certo? Tem o antibiograma, que é o teste de Kirby-Bauer, que é o mais utilizado, né? Que é o de disco de difusão, antibiograma de Kirby-Bauer. É o mais utilizado não porque é o mais sensível e quantitativo, mas sim porque é o mais fácil e o mais barato, tudo bem? E nós temos o antibiograma também através do e-teste, que aí neste caso ele é quantitativo, só que ele é mais caro, é o teste elipsoide. Temos também a microdiluição em caldo, que é muito boa, muito sensível, quantitativa, só que ela é muito cara e muito trabalhosa. Nós temos os testes automatizados, né? Principalmente feito pelo equipamento, né? Que é o mais difundido, né? Que é o mais famoso, é o Vitek, pela bioMérieux, que é uma indústria, que é uma marca, né?
desse tipo de equipamento. Então, estes são os principais testes utilizados, tá bom? Sendo que a maioria dos laboratórios clínicos fazem um antibiograma. Então, o antibiograma é o mais tranquilo, é o mais barato, é o mais difundido, certo? Só que o meu antibiograma ele não resolve todos os problemas, né? Então, para ser quantitativo, ou a gente faz o E-teste, ou a gente faz a microdiluição em caldo, ou vai ter que ser semi-quantitativo, tá certo? Mas o principal é o antibiograma. Por Kilby-Bauer. Bom, então aqui, né, mostrando quais são os tipos, disco de difusão em agar, que é o Kilby-Bauer, a diluição, né, que é um teste quantitativo, né, que é a diluição em caldo, a microdiluição em caldo, né, esse daqui não é mais utilizado, macrodiluição não é utilizado, nem microdiluição em agar, tudo bem? Porque eles são mais trabalhosos, gasta mais meio de cultura, então fica mais caro, né? Tem um teste epsilométrico, que é um disco de difusão, só que ele é quantitativo, certo? E nós temos os testes automatizados. Bom, o método de Kilby-Bauer, né? Ele tem como característica boa reprodutibilidade, tem baixa quantidade de agentes inibitores, né, que são substâncias presentes no meio que podem, de alguma forma, interferir na metodologia. Tem um crescimento satisfatório, certo? E o meio utilizado, né, é o agar-Miller-Hinton. Certo? A gente faz um meio de cultura, plaqueia ele, espera ele solidificar e depois a gente faz o teste, tudo bem? Então é um meio barato, certo? Lembrando que esse teste, ele é um teste para bactérias aeróbias, certo? Não tem padronizado ainda pelo CLSI para bactérias anaeróbias. Então, esse teste é feito somente para as bactérias aeróbias, que são as principais causadoras de doença, certo? E alguns micro-organismos a gente não consegue reproduzir no meio Miller-Hinton. Então, a gente tem que dar uma suplementada, né? Tem que dar uma enriquecida nesse meio de cultura, porque esses micro-organismos são mais fastidiosos. O que significa isso? Eles dependem de mais nutrição para ter o seu crescimento. Né? Então, por exemplo, o hemófilos, né? É feito no Haemophilus test medium, né? HTM. O Neisseria é o GC agar-base, né? E o Streptococcus pneumoniae é o Miller-Hinton, né? Suplementado com 5% de sangue de carneiro, tudo bem? Então, tudo isso é para facilitar o crescimento microbiano e fazer o teste de suscetibilidade. Não sei se vocês lembram, a gente já estudou isso daqui, quando a gente estava estudando Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, né? O teste de suscetibilidade à bacitracina, o teste de suscetibilidade à optoquina. Todos esses, né? É um método de antibiograma, né? No caso, por disco de difusão. Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui a finalidade não é mais identificar o patógeno, mas sim identificar perfil de resistência ou não ao tratamento de escolha. Bom, como que é o preparo, né? Você vai ter lá, né, a bactéria isolada, que você isolou do paciente e já fez a identificação. Então, quando você vai fazer o teste, você pega coloninhas puras. O que significa isso, né? Se eu pegar um bolão assim, ó, que tem um monte de bactéria junto, isso daqui a colônia vai estar misturada com várias morfologias diferentes. Então, geralmente, o que a gente faz? Pega
aproximadamente 3 coluninhas que têm morfologias iguais para fazer o teste, tá bom? O que seria morfologia iguais? Tem colônia que é mais sequinha, tem colônia que é mais brilhante, tem colônia que tem um diâmetro maior, tem colônia que tem um diâmetro menor, certo? Então, a gente pegando colônias com morfologias iguais, né, a gente vai ter mais ou menos a ideia de que nós estamos pegando cepas que são caracteristicamente próximas, certo? E aí a gente coloca isso num inóculo. O que é o inóculo? Nada mais do que salina estéril, tudo bem? E aí a gente coloca a bactéria aqui. E essa bactéria, ela vai ter uma turvação, né? Uma turvação que representa a escala de 0,5 de Mark-Fahrenheit. O que significa isso? É uma turvação, né, que tem uma escala, não é nada mais do que uma água com sal, se eu não me engano é sulfato de bário, que vai ter uma turvação. E aí eu vou ter que preparar esse inóculo, pegar essa bactéria, colocar dentro do líquido, que ele tem a turvação igual à escala 5 de Mark-Fahrenheit. Essa escala 5 de Mark-Fahrenheit, ela tem a concentração de 10 a oitava unidades formadoras de colônia por ml. Tudo bem? Então, essa concentração é muito importante, porque ela tem que ser padrão. Ou você faz ela no olhômetro, ou você faz ela no espectrofotômetro, né? Você, olhando a densidade ótica, né, dessa solução que você preparou, dá para ajustar bonitinho ela lá no espectrofotômetro. Tudo bem? Professor? Diga. E quando que é feito isso? É só quando o paciente não está respondendo ao tratamento? Porque geralmente eu não vejo esses testes Então, antes. você trabalha na área? Emergência. Geralmente, quando tem prescrição de antimicrobiano, eu não vejo teste para antibiograma, sei lá. Pois é, deveria ter, né? Mas geralmente o que acontece? Geralmente o médico, né? Porque assim, o correto é coletar a amostra e e mandar para o laboratório. E o paciente não pode ficar esperando, né? Então, o Isso. paciente, ele recebe um tratamento, como que eu vou falar? É um tratamento empírico do profissional médico, certo? E aí ele deveria pedir o exame laboratorial e ele acompanha o tratamento do paciente. Se o paciente estiver respondendo a esse tratamento empírico, né? Tudo bem, ele pode continuar. E aí, quando o exame ficar pronto, ele confere para ver se o tratamento está correto, né? Associado à resposta do paciente. Se o paciente não responder ao tratamento empírico, com o diagnóstico, né, ele consegue mudar de forma correta o medicamento, né? Mas geralmente o que acontece? Como demora um pouquinho, né? Então é mais ou menos assim, ó. 24 horas para a bactéria crescer, mais um dia, mais 24 horas para identificar a bactéria, mais 24 horas para fazer o teste, né? Então, de 3 a 4 dias, esse teste fica pronto com o antibiograma, né? Então, realmente, o médico ele tem que fazer um tratamento empírico antes, né? Mas, geralmente, o que se observa é que ele faz o tratamento empírico, não pede o antibiograma, e se o paciente não melhorar, ele troca o medicamento sem fazer o teste. Então, geralmente, é isso que acontece. Sim. Porque geralmente os pacientes não chegam a ficar nem 24 horas lá como é emergência, né? Só toma medicação, fica um pouco e vai embora. Então, na emergência, isso não é comum. Agora, quando o paciente está internado, isso já é bem mais comum. Por quê? Deve ser isso. Porque aí nós temos o cuidado de que cepa está circulando no hospital. Todo mundo aqui sabe que no hospital é muito mais comum a gente ter cepas resistentes, né? E o paciente ou ele transmitir ou ele adquirir, né? Então, tem toda uma comissão de controle de infecção hospitalar que tem que ir acompanhando o paciente, né? E tem que ver se a bactéria que está causando doença dele,
ela é resistente ou não, ela pode transmitir alguns mecanismos de resistência para bactérias da microbiota do hospital. Aí isso é bem mais controlado. Tanto que o paciente, se ele tiver com uma bactéria super resistente, né, ele vai ter que ser isolado lá na UTI, lá no ambiente onde ele está internado, né? Então, já dentro do hospital, quando o paciente tem uma doença mais grave, né, isso já é bem mais controlado, certo? Tanto que o paciente está mais debilitado, né? Então, ali a gente não pode ter muita chance de errar o tratamento. Agora, na emergência, não é mais tranquilo, né? Bom, A amostra para fazer o teste pode ser sangue, pode ser urina também, ou a maioria é sangue? não, a amostra é assim, ó. Você não pode pegar a amostra biológica, né? Você isola o micro-organismo da amostra biológica. Tudo bem? Aí pode ser qualquer sítio de ação, né? Pode ser urina, pode ser ponta de catéter, pode ser sangue, pode ser líquido cefalorraquidiano, vai depender da manifestação clínica de qual que é a doença que a pessoa tá, né? Mas para fazer o TSA, eu tenho que pegar a colônia pura, isolada, cultivada em meio de cultura. Tudo bem? Então, eu nunca pego, se eu não me engano, essa é até uma pergunta lá do exercício. Você nunca pega a amostra clínica e faz, a partir dela faz o TSA. Você pega a amostra clínica, isola a bactéria, identifica a bactéria e do meio de cultura você pega e põe para fazer o inóculo. Tá bom? Bom, então, a gente pega o micro-organismo, faz o inóculozinho. Aqui o inóculozinho, tá vendo? E aí a gente faz, né, através do SUAB, né, a gente faz a inoculação por varredura. O que é a varredura? Você inocula tudinho assim, ó, para ter a bactéria em toda a superfície do meio. Tudo bem? Deixa secar, né? Depois que este inóculo secar, você vai adicionar os disquinhos de difusão, certo? Adiciona os disquinhos, né? E aí, depois de adicionar os disquinhos, você incuba. Geralmente a incubação é por 24 horas, certo? A 35 graus Celsius. A Neisseria, né? Ou gonorreia ou meningitidis, né? A gente tem que adicionar com alta concentração de CO2, né? Ou seja, com uma jarra de anaerobiose, né? De 5 a 7% de CO2. Esse é o único que a gente tem que ter uma incubação diferente, tá certo? Junto com hemófilos e streptococcus. Por quê? Porque esses micro-organismos têm dificuldade em crescer em alta concentração de oxigênio. Então, a gente induz um aumento de CO2 para induzir o crescimento dessas bactérias mais fastidiosas. Bom, e aí tem o crescimento, né? E aí faz um halo de inibição ao redor do disquinho, né? Então, vocês estão vendo aqui, vou mostrar um vídeo depois, vai ficar bem mais tranquilo da gente visualizar, tudo bem? Então, tem um halozinho de inibição ao redor do crescimento bacteriano. Então, vocês estão vendo aqui, né? Tudo que está mais branquinho é o crescimento bacteriano. Esse negócio aqui no meio é o disquinho. E aqui tem um halo de inibição. Eu vou medir o diâmetro do halo de inibição e vou olhar lá no CLSI para ver o tamanho, para ver se esse tamanho, essa determinação da medida, ela me fala se a bactéria é sensível, resistente ou dose dependente ao tratamento. Certo? Nós vamos discutir mais para frente o que é isso. Bom, então, nós temos, né, no método para a interpretação, nós temos tabelas de zonas de inibição calculadas, né, através da concentração sérica e determinadas de acordo com o CLSI. Então, quando ele é sensível, né, a infecção pode ser tratada com um antimicrobiano que a gente
avaliou. Se ela é resistente, significa que nas concentrações usuais de tratamento, né, não vai adiantar o tratamento com esse medicamento. E aí nós temos dois resultados mais diferentes, né, do tudo ou nada aqui, né? Se ele for intermediário, significa que micro-organismos com concentrações inibitórias mínimas do antimicrobiano que alcançam níveis sistêmicos e teciduais, mas a resposta é baixa, né? O que significa isso? O tratamento, ele pode até funcionar, certo? Mas ele não funciona para todos os pacientes, ok? Então, aqui é um tratamento duvidoso, a gente não vai ter certeza de sucesso igual teria se o resultado fosse sensível. E quando ele é sensível dose dependente, né, ele dá um halozinho menor do que o do sensível e ele me fala que eu tenho que aumentar a dose, ajustar a dose para esse tratamento se tornar mais efetivo. Tudo bem? E todo teste bacteriano, né, principalmente, né, associado ao CLSI, tem que ter um controle de qualidade, né? E o controle de qualidade de qualquer teste antimicrobiano, qualquer teste microbiológico, são cepas padrões, as ATCCs, American Type Culture Colony, né? O que são esses ATCCs? Esses ATCCs são cepas vendidas, né, pela farmacopeia americana, pela famosa USP. São cepas bem caras, né? Cada cepa custa muitos R$1.000, tudo bem? E por que ela é tão cara assim? Porque ela é o controle de qualidade da maioria dos testes, né? E o que seria um controle de qualidade? É uma cepa, né, muito bem caracterizada, com todos os seus perfis metabólicos estudados e determinados, e além dos seus perfis metabólicos, seus perfis de resistência a fármacos antimicrobianos também muito bem determinados. Então, quando eu colocar essa bactéria, que é a TCC, para crescer lá no método de Kilby-Bauer, ela vai ter um diâmetro característico em qualquer lugar do mundo, certo? E se o resultado der fora desse diâmetro, significa que a minha metodologia ela não está sendo bem avaliada, ela não está sendo bem produzida. Então, quem me fala se o meu teste tem qualidade ou não é o crescimento desses micro-organismos, formando um halo de inibição, um diâmetro, né, de acordo com o fármaco que eu estou avaliando, dentro das condições preconizadas pelo CLSI. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e os métodos quantitativos, né? Já é utilizado em algumas determinações mais específicas, né? Geralmente, quando é complicado a gente conseguir o estabelecimento a partir do Kilby-Bauer, que é o mais fácil e o mais barato. Por exemplo, em situações com endocardite, osteomielite e meningite, é interessante eu fazer métodos quantitativos. Por quê? Porque é mais complicado eu determinar resistência ou sensibilidade nesses tipos de infecções. E alguns medicamentos, por exemplo, eles não conseguem ser em determinados perfis de sensibilidade ou resistência pelo disco de difusão. Aí é legal eu fazer, por exemplo, uma microdiluição em cálculo. Por exemplo, a sensibilidade às penicilinas e cefalosporinas de terceira geração e amostras de Streptococcus pneumoniae que causam meningite, ok? Avaliação de sensibilidade a polimixinas, né? Que são um dos importantes tratamentos, um dos últimos tratamentos restantes para as bactérias multiresistentes. Avaliação de sensibilidade a antimicrobianos entre bactérias gram-negativas não enterobacteriaceae, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, né?
infecções sistêmicas causadas por bactérias multiresistentes, né? E também infecções em pacientes imunocomprometidos. Então, a gente pode ver que os métodos quantitativos, eles são mais importantes quanto pior é o quadro do paciente, né? Por quê? Porque quanto pior é o quadro do paciente, menos erro eu tenho que ter no tratamento. Eu não vou ter muita chance de ficar escolhendo tratamento novo, né? Eu vou correr o risco de intoxicar o paciente, eu vou correr o risco de não ter tempo de trocar essa medicação antes dele evoluir para um óbito, por exemplo, né? Bom, gente, então eu vou mostrar um videozinho agora para vocês como que faz o antibiograma. Só que antes eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar essa primeira parte da aula porque tá dando uns 40 minutos, tá bom? Então eu vou encerrar e vocês entram em seguida para a gente já ver o videozinho, tá bom?